Bom dia, galerinha, tudo bem? Então, hoje a nossa aula é sobre operações com números inteiros e nós vamos falar especificamente da multiplicação e da divisão com números inteiros. Vamos lá? Então, multiplicação, gente. O que é multiplicar? Multiplicar é somar parcelas iguais, certo? Então, a multiplicação é um caso particular de adição, em que a gente simplifica essa operação de adição. Então, por exemplo, aqui, ó, 3 vezes o 2 é igual a 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. Dentro do conjunto dos números inteiros, o nosso conjunto Z, né, Ana Luísa? Isso não muda, tá? Não muda, continua sendo esse mesmo princípio. Então, vamos lá para o nosso primeiro caso de multiplicação com números inteiros. Então, multiplicação de dois números de sinais iguais. Então, observe o exemplo. Então, nós temos aqui mais 5 vezes mais 2. Lembrando da nossa última aula, nós falamos que números que são positivos, não há necessidade de colocar o sinal, certo? Então, mais 5 vezes mais 2 poderia ser representado da seguinte forma: 5 vezes 2, que é igual a quanto, gente? 5 vezes 2, 10. Ou seja, mais 5 vezes mais 2 é a mesma coisa que mais 10, certo? Mais 3 vezes mais 7, exatamente a mesma coisa. 3 vezes o 7. 3 vezes 7, 21. Ou seja, mais 3 vezes mais 7 é a mesma coisa que mais 21. E agora, como que eu faço para multiplicar dois números com sinais negativos? Gente, muito antigamente, eles achavam que não era possível fazer essa multiplicação com números inteiros negativos. Até que, passado muito tempo, vários estudiosos, né, matemáticos, estudando, procurando uma solução, eles lembraram do conceito de números opostos. O que são números opostos? São números que estão à mesma distância em relação à origem da reta numérica, né, do zero, só que um no lado positivo e o outro do lado negativo, tá? Então, por exemplo, o oposto de menos 5 é quem? É o mais 5. Só que como eu tenho um menos aqui antes, né? O que aconteceu? Esse menos veio para fora do parênteses. Então, a partir desse momento que eles tiveram essa ideia, né, de tentar usar isso, eles conseguiram passar a multiplicar com números negativos, tá? E isso foi evoluindo até a nossa época de agora, que é a forma que a gente usa para resolver, certo? Agora a gente usa algumas regrinhas bem simples para fazer essa resolução. Então, como ficaria aqui? Então, como a prof disse antes, o que é a multiplicação? Soma de parcelas iguais, certo? Então, nós teríamos o quê? 5 vezes o menos 2. Então, nós teríamos menos 5 vezes menos 2, ou seja, menos 2 mais menos 2 mais menos 2 mais menos 2 mais menos 2, ok? Como que a gente soma parcelas com o mesmo sinal? Soma os módulos e mantém o sinal. Então, 4, 6, 8, 10. Qual é o sinal? É menos. Então, nós teríamos aqui menos, menos 10. E a partir de aqui, na última aula, a gente aprendeu a fazer um joguinho de sinal quando a gente tem um parênteses que tem um sinal negativo antes dele, certo? Então, menos com menos fica o quê? Mais. Então, nossa multiplicação de menos 5 vezes menos 2 é igual a mais 10, certo? A mesma coisa aqui, ó. Então, menos 3. Qual é o oposto de menos 3? É mais 3. Como a gente tem o sinal negativo, eu quero tirar 3, então eu vou fazer menos mais 3. Como se eu estivesse pagando alguma coisa, né? Estou tirando esse 3 ali de um saldo que eu tenho. Então, o que eu vou ter? 3 vezes o menos 7. Menos 7 mais menos 7 mais menos 7. Então, menos 7 com menos 7, menos 14. Menos 14, menos 7, menos 21. Então, eu teria aqui menos 21, ok? Menos com menos, mais. Mais quem?
mais 21. Ou seja, 3 vezes 7, 21. E negativo com negativo fica positivo. Aí surgiu a nossa regrinha que diz o quê? Que toda vez que eu tiver fatores com sinais iguais, de 2 em 2, tá, gente? Ó, 2 números. O produto sempre vai ser positivo. Independente se o meu sinal é positivo e positivo ou negativo com negativo. Então, multiplicou 2 números negativos, o resultado da sua multiplicação vai ser positivo. Multiplicou 2 números positivos, o resultado vai ser positivo também, certo? Agora, vamos lá aqui para o nosso segundo caso. Quando a gente tem multiplicação com 2 números de sinais diferentes. Então, aqui, ó, esse primeiro caso, mais 3 vezes menos 2, é a mesma coisa que a gente usou antes. O número, quando ele tem um sinal positivo, a gente não precisa representar. Então, essa multiplicação poderia ser representada por 3 vezes o menos 2. Ou seja, eu quero menos 2 mais menos 2 mais menos 2. Menos 2 com menos 2, menos 4. Menos 4 menos 2, menos 6. Então, vai ficar menos 6 a nossa resposta, ok? Nesse caso, a gente tem uma propriedade que diz que a ordem dos fatores não alteram o produto, certo? Então, se eu multiplicar menos 5 vezes mais 4, é a mesma coisa que eu multiplicar mais 4 vezes menos 5. Não é a mesma coisa? É exatamente igual. Então, aqui a gente poderia inverter essa multiplicação, fazer 4 vezes o menos 5. 4 vezes o menos 5, que vai ser igual ao quê, gente? Menos 5, deixa eu arrumar aqui. Menos 5, mais menos 5, mais menos 5, mais menos 5, certo? 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Como todos os sinais são iguais, o nosso resultado é menos 20, certo? Agora aqui, ó, 6 vezes menos 5, ou seja, menos 5, mais menos 5, mais menos 5, mais menos 5, 6 vezes. 5 vezes 6, 30. Como a minha adição de 6 parcelas de menos 5 é negativo, então o meu resultado vai ser negativo. A mesma coisa aqui, ó. 1 vezes 7, 7. Menos com mais, o resultado vai ser menos. Então, fazendo essa observação, a gente conclui que quando nós multiplicamos 2 fatores com sinais diferentes, o nosso resultado sempre vai ser negativo, tá? Então, multiplicação de sinais iguais, positivo. Multiplicação com fatores com sinais diferentes, o resultado é negativo, tá? Então, aqui a prof já trouxe até essas regrinhas, ó. Sinais iguais, resultado sempre positivo, de 2 em 2 fatores, tá, galerinha? Sinais diferentes, resultado sempre negativo, certo? E quando eu tenho mais que 2 parcelas, prof, como funciona? Nós vamos multiplicar normal, gente. O primeiro pelo segundo, o resultado pelo terceiro, o resultado pelo quarto, e assim sucessivamente, independente da quantidade de fatores que eu tiver na minha multiplicação. E fazendo sempre o jogo de sinal, de 2 em 2 fatores, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos lembrar o joguinho, deixar aqui do lado para a gente usar na nossa multiplicação. Mais vezes mais, mais. Menos vezes menos, mais também. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Certo? Agora vamos lá. Então, nessa multiplicação aqui, sempre que eu tenho uma multiplicação com números inteiros, a primeira coisa que eu consigo saber antes de resolver a multiplicação, gente, é se eu vou ter um número positivo ou um número negativo. De que maneira? Fazendo o jogo de sinal. Porque o jogo de sinal eu vou fazendo de 2 em 2. Ó, então, se a gente fizer aqui, ó, mais com menos, vai dar o quê? Menos, certo? E menos com mais, de novo, vai dar o quê? Menos. Então, eu vou fazer o jogo de sinal entre os fatores de 2 em 2. Então, eu posso resolver esse jogo de sinal, saber se vai ser positivo ou negativo, mesmo antes de resolver a operação. Mas vamos resolver como o nosso enunciado está dizendo aqui. Então, primeiro passo, mais 3
vezes menos 2. Então, 3 vezes 2 é 6. Mais vezes menos, menos. Então, eu tenho menos 6 vezes mais 5. Então, 6 vezes 5 dá 30. Menos vezes mais, menos. Então, mais 3 vezes menos 2 vezes mais 5 é igual a menos 30. Vamos pegar outro com mais fatores. Então, vamos lá. Menos 3 vezes menos 4 vai dar menos vezes menos, mais. 3 vezes 4, 12, vezes menos 5, vezes menos 6. Então, mais vezes menos, menos. Sinais diferentes negativos. 5 vezes 12, 60. Então, eu tenho menos 60 vezes menos 6. Menos vezes menos vai dar o quê, gente? Mais. 6 vezes 60, 360. Agora, vamos lá. A letra C. Menos vezes menos, vamos juntar esses dois, vai dar mais. 3 vezes 2, 6. Vezes menos 5, vezes menos 4, vezes menos 1. Então, nós vamos ter mais vezes menos, menos 6 vezes 5, 30, vezes menos 4, vezes menos 1. Menos, vamos pôr no parênteses aqui, que fica mais interessante. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 30, 120. Então, mais 120 vezes menos 1. Menos vezes mais, menos. 120 vezes 1, 120. Então, essa nossa expressão tem como resultado menos 120. Isso eu poderia saber antes mesmo de resolver, ó. Por quê? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. E mais com menos, menos. Então, já de cara, a gente já consegue resolver, saber o sinal da conta, mesmo antes de resolver o produto entre os termos, tá? Entre os fatores. Tranquilo até aqui, galera? Pode me responder. Sim, prof. Tá, então vamos lá para as propriedades. Obrigada. A multiplicação, gente, a multiplicação em Z conserva as mesmas propriedades que a gente tem na multiplicação normal. Uma delas a prof já até citou para vocês, que diz o quê? A propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o meu produto. Ou seja, se eu fizer mais 20 vezes menos 10, é a mesma coisa de eu fazer menos 10 vezes mais 20, que no caso vai ser quanto? Menos com mais, menos. 10 vezes 20, 200. Não vai mudar, tá? A nossa segunda propriedade é a propriedade associativa da multiplicação, que quando eu tenho 3 parcelas, 3 fatores ou mais, eu posso associar esses fatores de formas diferentes sem alterar o meu produto. Então, eu posso resolver na ordem que está aqui, ó. Mais 10 vezes menos 6, que vai dar quanto? Mais com menos, menos. 10 vezes 6, 60. Vezes menos 80, que vai dar menos com menos mais. 6 vezes 8 dá 48, né? E como tem 0 aqui, mais 2 zero. Então, mais 4.800. Agora, vamos associar diferente. Então, eu vou ter mais 10 vezes, eu vou associar um menos 6 vezes o menos 80. Então, como que eu vou... Quem que eu tenho que resolver primeiro? Dentro desse colchete, certo? Então, ficaria aqui para nós mais 10 vezes menos vezes menos, mais 6 vezes 80, 480. E agora eu multiplico aqui, ó, mais 10 vezes 480. Mais vezes mais dá o quê? Mais 10 vezes 480, 4.800. Então, independente da ordem que eu associar os meus valores, o resultado vai ser o mesmo. Poderia ter feito 10 vezes menos 80, que daria menos 800, e o resultado vezes menos 6, que também ia dar mais 4.800, ok? Terceira propriedade, o elemento neutro.
na multiplicação em Z, o elemento neutro, gente, continua sendo o número 1, tá? O mais 1, assim como é nos números naturais. O que é o elemento neutro? É aquele número pelo qual eu multiplico um fator e esse fator não se altera. Por exemplo, prof, por que não há o menos 1? Porque se eu multiplicasse, ó, menos 32 por menos 1, o que aconteceria? Menos com menos vai dar o quê? Mais 1 vezes 32, 32. O que aconteceu? O fator era menos 32. Agora ele virou mais 32. Não é a mesma coisa. Então, teve uma alteração. Por isso que o menos 1 não é o nosso elemento neutro. Sairia do sentido da palavra neutro, que não muda em nada, certo? Então, continua sendo 1. Então, mais 1, menos 32 vezes mais 1 vai ser menos 32. Mais 1 vezes mais 250 vai ser o quê? Mais 250. Não altera o meu produto, certo? E para a gente terminar, a outra propriedade que a gente tem é a propriedade distributiva da multiplicação, que diz o quê? Que quando eu tenho uma soma ou uma subtração, tá? Eu posso, né, um produto de uma soma ou de uma subtração, eu posso fazer o quê? A distribuição dessa multiplicação nos termos que estão envolvidos nessa adição algébrica. A adição algébrica pode ser tanto adição ou subtração, tá, gente? Por isso que a gente fala adição algébrica. Então, a gente distribui esse fator, multiplica os termos que estão envolvidos nessa adição algébrica. Ou seja, o nosso chuveirinho, né? Então, ficaria o quê aqui, ó? Mais 9 vezes menos 5, mais vezes menos, menos 9 vezes 5, 45. Mais vezes mais aqui, mais 9 vezes mais 6, mais vezes mais dá mais. 9 vezes 6, mais 54. Agora, para a gente resolver isso aqui, a gente tem que eliminar os parênteses. Lembra da adição com números inteiros? Então, antes do parênteses não tem sinal nenhum? Conserva o sinal de dentro. Então, vai ficar menos 45, mais com mais 54. Então, 45 negativo mais 54. 54 tira 45, sobra quanto, gente? 9. Quem é maior? O menos 45 ou 54? O módulo do 54 é maior, então fica mais 9. E assim a gente resolve. Eu poderia ter feito isso aqui, ó. Menos 5 mais menos 6. Dois números somando com sinais diferentes, a gente subtrai e mantém o sinal do maior. Ficaria o quê? Mais 1. Mais 1 vezes mais 9, mais 9. O mesmo resultado. E além disso, dessas 4 propriedades, o nosso livro não traz, a nossa apostila não traz. Mas nós temos a propriedade do fechamento, que diz o quê? Que a multiplicação, tá, de qualquer número inteiro vai gerar um outro número inteiro, tá? Essa propriedade também, ela existe. Então, vamos lá, gente. Tranquilo? Vamos falar bem rapidinho da divisão, que ela é super simples, tá? O que é a divisão? Dividir, gente, significa o quê? Repartir em partes iguais, certo? E na divisão nós temos o dividendo, que é o número que vai ser dividido, o divisor, que é aquele que divide, o quociente, que é o resultado da divisão, e o resto, que é... O que é o resto? É o que sobra lá na divisão, né? Se eu tiver resto zero, a minha divisão ela é chamada de divisão exata. Se o meu resto for diferente de zero, ela não é uma divisão exata, certo? Então, a gente tem na divisão esse formato. Dividendo dividido pelo divisor é igual ao quociente mais o resto. O que muda na divisão com números inteiros? Somente o jogo de sinal. E na divisão com números inteiros, gente, nós vamos seguir as mesmas regrinhas da multiplicação. Então, o que quer dizer isso, prof? Quando eu tiver divisão com 2 números de sinais iguais, a minha divisão, gente, sempre vai ser positiva. Então, se eu tiver mais 12 por mais 2, vai ser mais 12 dividido por 2, 6, tá?
mais 9 dividido por mais 3, mais 9 dividido por 3, 3. Menos dividido por menos, mais 55 dividido por 5, 11. Menos dividido por menos, mais 120 dividido por 12, 10. Então, sempre que eu dividir dois números com sinais iguais, o meu resultado vai ser positivo. E a divisão é a mesma coisa que a gente aprendeu desde a segunda série, certo? Ô, prof, Oi. já são 9 e 10 já. Tá, só é bem rapidinho para terminar esse, tá, Gabriel? Só Tá falta bom. isso aqui. Não, senhora. Só para mim saber, né? Obrigada. E divisão de dois números com sinais diferentes, gente. Também vamos seguir a mesma regrinha da multiplicação. Então, sinais diferentes, o que, que acontece quando eu divido dois números com sinais diferentes? O meu quociente vai ser negativo, tá? Então, sempre que eu tiver divisão com sinais diferentes, vai ser negativo. Então, mais 25 dividido por menos 5, mais com menos 25 por 5, 5. Menos dividido por mais, menos com mais, menos. 64 dividido por 4, 16. Mais dividido por menos, menos com mais, menos. 100 dividido por 20, 5. E menos dividido por mais, menos. 49 dividido por 7 dá 7. Então, é a mesma regrinha que a gente usa na multiplicação, certo? Então, sempre que a gente tiver sinais diferentes na divisão, o resultado vai ser o quê? Negativo, ok? Então, pessoal, aqui no exercício que a prof ficou de resolver com vocês, sobre expressões numéricas em Z. Como que a gente faz para resolver uma expressão numérica envolvendo números positivos, negativos, com operações de adição, subtração e multiplicação? Então, esse exercício é o exercício da página 159, o número 9 lá na apostila, certo? Então, vamos lá. Gente, uma expressão numérica para resolver, a gente tem que obedecer à mesma organização que a gente resolvia usando números naturais. Então, primeiro, a gente vai obedecer à ordem das operações, tá? Então, primeiro, multiplicação e divisão, na ordem que aparece. Segundo, adição e subtração. No caso, aqui não tem potência e raiz, então a gente vai pôr nessa ordem, tá? E também nós temos que observar o aparecimento dos sinais de pontuação. Parênteses, chaves e colchetes. Quem eu resolvo primeiro? Primeiro, parênteses. Depois, a gente resolve as contas que estão nos colchetes. E, por fim, a gente resolve, né, as operações que estiverem dentro das chaves, tá? Então, essa é a nossa ordem de resolução nesses exercícios que a prof trouxe aqui. Então, primeiro passo aqui na letra A. Menos 25 mais 16 dividido por menos 3 menos 4 vezes menos 2. Então, o primeiro passo que eu vou ter que resolver é o quê? Dentro desse parênteses, né? Então, eu tenho menos 25 mais 16, eu devo R$25 e vou lá e pago 16. Quanto que eu vou ficar devendo, gente? Menos 9, certo? Então, eu vou ter menos 9 dividido por quem? Por menos 3. Aquilo que eu não uso, eu baixo, tá? Menos. Esta multiplicação eu posso resolver. O 2, ele não tem sinal. Então, ele é o quê? Positivo. Então, eu vou ter um número negativo vezes um número positivo. Multiplicação com números que têm sinais diferentes, o resultado é negativo. E aí, só multiplicar, fazer a multiplicação entre os fatores. 4 vezes 2, 8. Então, vai dar menos 8. Agora, quem nós temos que resolver? Esta divisão. Então, divisão de números que têm mesmo sinal, o resultado é positivo. 9 dividido por 3, 3. Então, resolvemos a divisão normal. Agora que nós vamos fazer um joguinho de sinal. Lembra da nossa primeira aula na semana passada sobre operações? Então, menos com menos, menos antes do parênteses, vai resultar para nós em um sinal
positivo, o oposto do valor que está dentro, né? Então, menos com menos mais 8. Agora, para terminar a nossa expressão, mais 3 mais 8, eu tenho R$3 e recebo 8. Com quantos reais eu vou ficar? Mais 11 ou simplesmente 11. Viu que simples, gente? Cuidando sempre do quê? Dos sinais. Não pode esquecer de fazer, né, o jogo de sinais. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, quem que eu tenho que resolver primeiro? Dentro do parênteses, tá? Então, tudo que eu não vou usar, eu vou abaixar. Menos 7, mais 5 vezes menos 12, mais 9. Eu devo R$12 e vou lá e pago 9. Quanto que eu ainda vou ficar devendo? 13. Então, menos 3. Nesse caso aqui, gente, nós já podemos fazer direto o jogo de sinais, porque não tem o parênteses no 64, tá? Então, considerando que 64 é negativo, menos dividido por menos vai dar o quê? Mais, vai ser positivo, certo? 64 dividido por 8 vai dar 8, porque 8 vezes 8 é 64. Agora aqui, quem nós temos que resolver? Esta multiplicação. Então, menos 7 mais 5 vezes menos 3, positivo com negativo fica negativo. 5 vezes 3, 15, mais 8. Baixamos o nosso 8 conforme ele está. Agora sim, vamos tirar o parênteses aqui do 7 negativo. Então, lembra que quando eu não tenho sinal antes do parênteses, é um sinal, seria positivo. Então, mais com menos, menos 7, menos 15, mais 8. Então, eu devo 7. E vou lá e gasto 15. Quanto que eu vou ficar devendo agora? 22. Mais 8. Aí, no outro dia, eu vou lá e pago 8 dessa minha dívida de 22. Quanto que vai restar para eu pagar ainda? Então, 22 menos 8 vai dar 14. 14 o que, gente? Negativo, menos 14. Vamos lá. Essa expressão nós temos um parênteses com uma divisão dentro e uma subtração. Então, antes de resolver a multiplicação que vem logo depois, eu tenho que resolver todas as operações dentro desse parênteses, certo? Então, o primeiro passo é resolver quem, gente? A divisão. E como não vamos terminar todas as operações já de cara, vamos manter o parênteses, tá? Então, número negativo dividido por 12, que é positivo, negativo com positivo na divisão fica negativo. 48 dividido por 12. Quem vezes 12 dá 48? 4. Menos 7. Fecha o parênteses, vezes menos 1 mais 10. Certo? Não posso juntar esses dois, por quê? Porque tem uma multiplicação aqui antes. Então, menos 7, menos 4. Eu devo 4 e adquiro mais uma dívida de 7. Quanto que eu vou ficar devendo? Menos 11, certo? Menos 11 vezes menos 1 mais 10. Agora, quem eu vou resolver? A multiplicação. Negativo vezes negativo fica o quê? Positivo. Multiplicação de números com sinais iguais dá positivo. 11 vezes 1, 11, mais 10. 11 mais 10, soma e mantém o sinal. 11 mais 10, 21. 21 o quê? Positivo. Mais 21. Viu que simples, gente? Não é difícil. Só tem que se cuidar muito, porque se você errar um sinalzinho, erra toda a sua conta, ok? Então, vamos lá. Quem nós temos que resolver primeiro aqui? Multiplicação dentro do parênteses. 6 menos, abre o parênteses, menos 8 vezes 5. Multiplicação com sinais diferentes. O 5 não tem sinal, então significa que ele é positivo. Então, menos vezes mais, menos. 8 vezes 5, 40. Menos 16, fecha o parênteses, dividido por menos 4. Igual. Então, quem eu tenho que resolver? Dentro desse parênteses. Então, vai ficar 6 menos. Menos 40. Menos 16. Eu devo 40 para o Gabriel Corbari. E devo 16 para a Ju.
Quanto que eu devo no total? 56. Então, menos 56. Dividido por menos 4. Gente, divisão primeiro agora, respeitando a ordem, né? Então, eu tenho uma subtração e divisão. Então, primeiro eu vou ter que resolver quem? As divisões. Então, eu vou ter 6 menos. Menos 56 dividido por menos 4, menos dividido por menos vai dar o quê? Mais. 56 dividido por 4 vai dar 14. Agora sim, vamos resolver essa subtração aqui. Então, isso aqui vai ser igual a quê? 6 parênteses precedido por um sinal negativo, a gente inverte o sinal do número que está dentro do parênteses. Ou faz o joguinho. Menos com mais, menos 14. Certo? Agora, eu tenho R$6 e gasto 14. Eu vou ficar devendo 8, menos 8. E assim, a gente resolve, gente, expressões numéricas usando números positivos e negativos, tá? Dentro do conjunto dos números inteiros e usando as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Não esqueçam que tem que sempre respeitar a ordem, sempre das operações mais complexas para as mais simples, tá? E detalhe, observar parênteses primeiro, colchetes e, por fim, as chaves. No nosso caso aqui só teve parênteses. Então, respeitar a ordem em que os parênteses e as operações aparecem. Certo? Então, gente, um resuminho da nossa aula, né? Então, aqui, para a gente recordar, multiplicação de números com números inteiros. Mais vezes mais vai gerar mais. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. E menos vezes mais, menos. Ou seja, sinais iguais, resultados sempre positivos. Sinais diferentes, resultados sempre negativos. Lembrando que é sempre de 2 em 2 fatores que a prof está falando. Na divisão de dois números positivos, o resultado vai ser positivo. Divisão de dois números negativos, o resultado também vai ser um número positivo. Divisão de um positivo por um negativo, resultado negativo. De um negativo por um positivo, resultado negativo. Ou seja, a mesma regrinha da multiplicação. Então, quando dividimos números com sinais iguais, o resultado sempre vai ser positivo. Quando dividimos números com sinais diferentes, o resultado sempre vai ser negativo, certo? Não esqueçam disso, que vocês não vão ter problema para fazer operação de multiplicação e divisão com números inteiros. Certo, galerinha? Então, pessoal, nossa tarefinha, página 153 a 154, exercício 1, 3, 4, 6 e 8. E a página 157 a 159, os exercícios 1, 2, 5, 7 e 8. E o recadinho do dia. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Gente, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!